Bonito, né? Parece apetitoso, maçudo, né? Ó. Hoje é o dia do queijo. Olá pessoal, tudo bem? Então, depois de aprendermos a fazer o nosso próprio fermento, a nossa própria manteiga, o nosso próprio hidromel, eu vou ensinar para vocês hoje como fazer o seu próprio queijo, tá? É tão simples como as outras coisas, eu não sei por que a gente não faz isso em casa, sendo que nós poderíamos fazer o queijo do jeito que a gente queria, fazer um queijo que nos agradasse mais, simples, rápido e mais barato do que ter que comprar no supermercado, né? E outra, sabendo como foi feito, sabendo o que você usou ali dentro. Para fazer queijo é muito fácil, você vai precisar do mínimo de coisas, você vai precisar de coalho, certo? Você vai precisar de leite. Leite, pessoal, claro, se você tiver aí acesso ao cara que tem a vaquinha, ou se você tem a vaquinha, usa o leite direto da fonte. Muito melhor do que leite tanto de saquinho ou o leite de caixinha principalmente, tá? Mas o de saquinho ainda ele dá para fazer, tanto que eu vou mostrar para vocês fazendo com o leite de saquinho hoje. E outra, o legal é que isso aqui está pasteurizado, então eu tenho certeza de que pelo menos não tem contaminante. E o leite da roça, o direto da vaquinha, você tem que ter certeza que pô, o cara que tirou, ou se você tirou, você fez isso com a higiene necessária, tá? Claro, o leite direto da vaca vai render um queijo muito melhor. Então coalho, leite, e você vai precisar de uma panelinha, tá? No caso aqui eu tenho um panelaço mesmo grandão. Se você não tiver um panelaço desse, não tem problema. Você consegue fazer aí com uma panela que caiba 10 litros, não precisa mais do que isso, 12. Eu vou fazer hoje com 10 litros para vocês verem. Vocês vão ver com 10 litros já dá 2 queijinhos, hein? Razoável, dá para comer bem a semana toda e sem passar vontade de queijo, tá bom? Ah, pessoal, você também vai precisar um termômetro, né, para ajudar você a conferir a temperatura, e você vai precisar de 2 formas para queijo. São 2 coisinhas bem simples, assim, parece um cano de PVC com o fundo como uma peneirinha, furadinho, tá? E eu achei isso aqui numa agropecuária na minha cidade, paguei R$3,50 cada um, então isso é super fácil de encontrar e com 2 dessas dá para você brincar bastante. Bom, pessoal, então a primeira parte que nós temos para fazer aqui é, obviamente, jogar o nosso leite lá dentro da nossa panela e depois nós vamos aquecer ele a uma temperatura de 38 graus, tá? Para isso que nós precisamos ter o termômetro para garantir que vai estar na temperatura certinha também. Eu vou usar 10 litros de leite. Pronto. Agora que nós temos 10 litros de leite aqui dentro, acende o fogo. Aí é que entra a utilidade do nosso belo termômetro. Você liga o safado, espera ele zerar o valor dele e aí você vai controlando aqui até a hora que chegar a 38 graus. Pessoal, uma coisa bem legal não adianta só colocar o termômetro no meio ali para medir a temperatura se você não está mexendo o leite ali dentro direto, tá? Porque ele não vai aquecer todo por igual, vão ter regiões que vão aquecer antes do que as outras, ele não transfere a temperatura tão rápido. Então mexe sempre o seu leite antes de você tirar a medida correta de temperatura, que aí fica homogênea. Vocês entenderam? Enquanto o leite está ali esquentando para chegar nos 38 graus, vamos falar rapidinho do coalho. Coalho ele é feito a partir de uma enzima encontrada no estômago de bezerros, tá? E ela serve para fazer a coalhada, que é a partir dela que a gente vai fazer o queijo. Então você vai ver que depois de colocar o coalho, você espera aí 45 minutos, ele vai separar uma pasta sólida branca e o soro do leite. Você vai usar essa pasta branca para fazer o queijo, tá? E aí, dependendo de como você trata essa pasta branca, é o tipo de queijo que você vai ter, beleza? Dá para fazer queijo sem coalhada? Até dá, tá? Você pode usar limão, você pode usar vinagre de vinho branco, vinagre de maçã, também fica legal. O problema desses outros ingredientes é que se não for uma dose muito bem controladinha, vai ficar gosto e vai ficar cheiro no seu queijo. Se ninguém quer um queijo com cheiro de vinagre ou cheiro de limão, né? Então o coalho custa baratíssimo, R$3, R$4, dependendo de você comprar. Aqui na minha cidade eu achei no supermercado, tem agropecuária que vende, tá? Então é bem tranquilo de achar esse ingrediente. Bom, pessoal, chegamos então a 38 graus de temperatura, já desliguei o fogo.
Então agora é a hora de nós colocarmos o coalho. Para 10 litros vão entre 7 e 9 ml. Cada tampinha dessa daqui tem cerca de 5 ml, certo? Se você tiver uma outra maneira de dosar, sem problemas. Agora, não joga direto lá dentro, tá? Coloca uma meia xícara, meio copo de água, de preferência filtrada sem cloro. E aí você coloca as suas duas tampinhas dentro dela, para dissolver melhor. E aí você vai jogando ela lá em cima, ao mesmo tempo que ela for caindo, você mexe para espalhar bastante, tá? Mexe bem. Então lembra que até aqui nós colocamos o leite na panela, esquentamos a 38 graus e colocamos o coalho dissolvido em água. Só isso. O que você vai fazer agora é tampar essa panela, certo? Tampa ela aqui. Se você tiver num dia muito frio, pega um cobertor, alguma coisa, enrola a panela para ela não perder temperatura rápida e você vai esperar 45 minutos. Só isso, pessoal. Aguarda 45 minutos. Pega o cachorro e vai dar uma volta. Muito bem, pessoal. Então, depois de 45 minutos, eu já tenho aqui a minha coalhada, tá? Que a coalhada ela vai formar uma camada firme de massa em cima do nosso leite, tá? Então, agora a próxima etapa é pegar uma faca ou alguma outra coisa e vir aqui e cortar a coalhada. Vai cortá-la em pedaços, em tiras, né? Depois você corta ela em pedaços. Tem que cortar ela inteirinha. Tá? Depois você corta ela no outro sentido para fazer um monte de quadradinho, certo? Vocês conseguem ver os pedaços aqui, ó? Dela, tá vendo? Já formou todo o pedaço de massa. Agora que você cortou a sua coalhada, espera mais 15 minutinhos, tá? Para que separe melhor do soro e também dá um pouquinho de cura nela. Olha aí, pessoal. Então depois de mais 15 minutinhos, dá pra ver que já separou bem a nossa coalhada do soro. Olha só como já tá bem mais visível a diferença entre elas aí, tá vendo? Então agora aqui tem uma manha. Você pode escolher 2 tipos de queijo a partir desse momento. Se você tirar o queijo desse tamanho, com os cortes grandes, assim, do jeitinho que tá agora, e já colocar dentro da sua forma, então você vai ter um queijo bem mole, bem macio, bem cremoso. Tem um tipo de queijo que os italianos chamam de stracchino, que é um queijo que quase você raspa ele com a colher e com a faca para passar no pão, tá? Ele parece um creme mesmo. Ou você tem a opção de fazer um queijo mais firminho, só pegando isso daqui e triturando bem ele. Pode fazer isso com de repente uma escumadeira mesmo, ou você pode pegar isso daqui, tá? E bater ele para deixar ele bem trituradinho. E ainda tem mais uma manha. Se você pegar esse queijo e ou melhor, essa massa, e você triturar ela bem e voltar a aquecer ela a 50 graus de temperatura, você vai ter uma massa mais firme, que vai ficar mais compacta, que fica melhor para queijos que você vai deixar amadurecer, que você vai deixar curar na sua geladeira, tá? Então aí a opção fica para vocês. Eu particularmente vou fazer a segunda, que é o queijo para quebrar. Então eu vou vir aqui e vou dar uma quebrada nessa massa. Você vai ver que ela quebra fácil, ó. Não tem muito segredo. Se você estivesse usando um leite direto da vaquinha aqui, você ia ver que essa coalhada ia estar bem mais firme, porque é um leite que tem bem mais gordura. Então agora que está quebrado, eu vou voltar a esquentar essa massa e vou esperar que ela atinja 50 graus, certo? 50 graus é a temperatura bacana para a massa ficar mais firme, e ela, a hora que você coloca ela na forma, ela junta mais, fica mais espessa, fica mais durinha e com o tempo vai ficar mais cremosa. Depois eu vou mostrar para vocês um queijo feito que já está uma semana fechado. Então, pessoal, já cheguei aqui aos meus 50 graus. Então agora começa a hora de passar essa pasta que está aqui para dentro da nossa forma de queijo. Eu vou colocar essa panelona numa cadeira para ficar mais fácil da gente. Então, pessoal, depois que colocamos aqui embaixo, aí você pode ir pegando o seu queijo, você vai ver que já vai sair uma pasta bem compacta, ó, uma pastona branca bem unida. Você já mexe um pouquinho para tirar o soro e você vai colocando dentro da sua forma. Você vê que conforme você vai colocando, ela já vai compactando, vai mexendo ela ali junto.
Olha só que pastona compacta que já fica, tá vendo? E quanto mais firminha, mais compacta essa pasta ficar, melhor sinal para o seu queijo, tá? Vai colocando aqui, de tempo em tempo, pega com a sua própria mão e dá uma pressionada aqui, ó, tá vendo? Para ela ir soltando parte do soro. Outra coisa legal, pessoal, que você pode fazer é colocar uma camada da massa aqui dentro e de repente, se você gosta de uma pimenta, de uma especiaria, de alguma coisa do tipo, você também pode já ir colocando ela intercalada. Então você coloca uma camada de massa de queijo, você coloca um pouco da especiaria que você gosta, né? Pode ser uma erva, pode ser uma pimenta, pode ser um tempero, alguma coisa que você realmente curta aí no negócio. E se der algum problema, pessoal, do tipo, poxa, coloquei minha massa aqui, mas ela ficou mole demais, eu não tô conseguindo dar formato nela, ela tá parecendo um creme. Então você pode voltar no fogo mais um pouquinho, aumenta mais um pouquinho a temperatura dela e espera mais uns 15, 20 minutos. Então, pessoal, aí a hora que o negócio, sempre que você tá pressionando, ele para de sair o soro, aí você coloca a outra forma ali, pega a forma que você fez primeiro e aí tá na hora de você segurar o queijo por dentro, né? Dá uma chacoalhadinha aqui, faz o queijo sair de lá e aí com muito jeitinho você coloca ele de novo dentro da forma. Então agora aqui ele já vai pegando o formato mesmo e aí você aperta mais um pouco a primeira forma só para ver se vai sair mais alguma coisinha, né? E sempre sai mais alguma coisinha, certo? Joga lá de fora, dá aquela pressionada, assim ele pega o formato do fundo da forma também no outro lado, assim fica bonitinho o seu queijo, com o formato certinho. Tá bem pressionadinho, certo? E aí já pega aquele segundo queijo e já aproveita, faz a mesma coisa. Então, pessoal, aí depois que você informou os dois queijos bonitinho, você vai virar ele de tempo em tempo, dar mais uns apertõezinhos ali para ajudar a sair o soro, tá? E você deve estar se perguntando, mas poxa, legal, você falou de quando colocar um ingrediente que eu gosto, mas e o sal do meu queijo, eu vou colocar quando? O sal você vai colocar depois, quando ele já estiver bem firminho no formato dele, que você vai sentir isso conforme você vai virando. Você vai fazer uma salmoura, 180 gramas de sal para cada litro d'água, tá? E mergulha os seus dois queijinhos ali e deixa ele por uma horinha mergulhado na salmoura, não tem problema. Se você quiser também, cada vez que você virar o queijo, você esfrega um pouquinho de sal em cima. Então em 2, 3 dias, você sempre dando uma esfregada, uma camadinha de sal, ele vai absorvendo isso legal. Eu prefiro o método da salmoura. É uma vez só, não tem problema, já acabou ali, tá? Mas se você gosta de ir esfregando o seu salzinho, fica à vontade também. Aí, pessoal, então tirei um dos queijinhos da forma para vocês verem como é que ficou. Então olha só que coisinha mais bacana. Então esse já é nosso queijo. Agora você pode, uma maneira bacana de envelhecer ele por uma semaninha pelo menos, mas dá para deixar para envelhecer bem mais. E quanto mais você envelhecer, mais apurado vai ficar o sabor dele. Cobre ele com um pano e coloque numa área da sua geladeira que o frio não seja tão intenso, normalmente as partes mais altas, tá? Porque senão você corre o risco de ressecar um pouco o seu queijo. Mas aí tá o nosso trabalho do dia. Vamos agora abrir um queijo que já tem uma semaninha. Então, pessoal, novamente, o queijo que nós fizemos hoje, e esse queijo foi um que eu fiz semana passada, então esse já está com 7 dias de envelhecimento. Vamos cortar ele só para ver o que aconteceu nesses 7 dias. E aqui está o nosso queijinho com 7 dias, a massa super firminha dele, tá? Ele não fica uma massa ressecada, ele fica uma massa bem cremosa. O sabor dele fica uma delícia com uma semaninha só. Imagine se você tiver paciência aí e for guardando os seus queijos por mais tempo. Ele ganha um azedinho do apurado dele que ele vai merecendo assim, que fica ótimo. Então, pessoal, obrigado por assistirem o vídeo. Lembrem-se, tá muito bom. Temos o canal no YouTube, que vocês já conhecem. Tem o site Pompeia Hidroméis, onde eu falo sobre hidroméis e algumas receitas também. E tem o meu e-mail, que é o felipe@pompeiahidroméis. Se precisarem, mande e-mail para mim também. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo.